Pessoal, vamos falar desse grande ano que é o ano de 2026, que está chegando, com muitos movimentos, muitos ingressos planetários. E aqui eu vou trazer como que as pessoas as pessoas tendem a ser afetadas, né, a partir do seu posicionamento solar, né, o signo que o seu Sol está, a partir de planetas importantes que a pessoa esteja, tá? É um olhar geral, mas que já dá alguma noção para quem está sem noção de como vai ser o ano de 2026, tá bom? Então, a ideia aqui é trazer quais serão os signos mais afetados por essa energia que está vindo aí, tá bom? Não é novidade para quem acompanha já as minhas redes, para quem acompanha o céu, não é novidade que esses anos de 2025 e 2026 são anos de mudanças muito importantes e muito profundas coletivamente e também em nossas vidas pessoais, tá? E o ano de 2026 é a segunda parte e o grande finale desse grande processo, tá? Ah, Vitor, depois de 2026 nada mais vai mudar? Lógico que não. Outras mudanças continuarão chegando. Só que digamos que a velocidade de transição, radicalidade com que as coisas estão mudando, maior está nesse período de 2025 a 2026, tá bom? 2026, como nós sabemos, é a finalização desse processo, então tende a ser muito intenso, até mais do que 2025, tá? Porque agora aquilo que se mostrou apenas de forma inicial, em termos de mudança e acontecimentos, agora vai se concretizar com mais episódios e com mais força, tá bom? Em nossas vidas como um todo, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos entender isso melhor, tá? Então, vamos lá, gente. Se você. Antes, já tem que falar com você, se você, para você não esquecer, né? Se você gostar desse conteúdo, compartilhe, comente, curta, gente. Se você curte, ele aparece para mais pessoas. Se você hypa, aparece para mais pessoas ainda. Então, vamos fazer esse astrólogo que vos fala viralizar mundo afora. Eu quero que esse vídeo chegue no Japão, galera, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar então. Por favor, assistentes. Isso, por favor, me ajudem. Isso, muito lá. Eita, muito bem. Estou tocando palavras, tá, gente? Mas é porque eu tenho Mercúrio retrógrado no mapa natal. O céu está com Sol em quadratura com Netuno. Tá tudo meio incerto aqui, mas eu vou me virar para fazer esse vídeo para você, tá bom? Vamos lá, principais trânsitos de 2026. Aqui eu não estou falando ainda dos signos, mas estou falando de posicionamentos importantes que vão acontecer envolvendo o planeta Saturno. E por que que eu escolhi Saturno? Porque Saturno fala das nossas estruturas de vida, então são aquelas coisas é, mais relevantes em termos de mudanças em nossas vidas, tá? Então vamos lá, vamos ver o que que tem de importante acontecendo com Saturno nesse ano de 2026. Saturno em Peixes faz sextil com Urano em Touro entre janeiro e fevereiro. Então já no início temos movimentações importantes de mudanças estruturais em nossas vidas, tá? E esse sextil de Saturno com Urano já aconteceu no ano de 2025, tá? Inaugurando mudanças importantes em nossas vidas, tá? E ele vai continuar aqui. E aí, um sextil de Saturno com Urano, gente, a gente está falando de atualizações, estamos falando de inovações nas nossas estruturas de vida. Aquilo que estava estabelecido até então passa por algumas alterações. Aquilo que era dado como certo não é mais tão certo assim, tá? Mas como é sextil, isso tende a ter saídas de forma mais fácil, tende a ser melhor adaptado, mas pode assustar, tá? São mudanças que podem assustar, que podem dar, para quem está muito apegado às suas estruturas de vida, de trabalho, estruturas emocionais, estruturas materiais, estruturas conceituais, né, de ideias. Para quem está muito apegado a isso, tende a assustar um pouco, tá? Mas existem saídas que se apresentam logo na esquina, então por isso que tende a ser mais fácil, por isso é um sextil. Para quem já está aberto, é mais fácil, tá? Você já vê que aquilo precisa mudar, que tem uma coisa nova surgindo ali, vou me lançar, vou usar, vou me permitir, tá? Então,
Isso aí é um aspecto muito importante e vai mexer com questões de peixes, de todo, estamos falando de dinheiro, de finanças, estamos falando de prazeres, de relação com o próprio corpo, estamos falando de questões ligadas à saúde mental, estamos falando de sacrifícios em nossas vidas, sabe aquelas estruturas ligadas a sacrifícios, aquela sensação de que você sempre tem que fazer tal sacrifício em tal situação? Isso é um sacrifício estrutural, é aquilo que eu já assimilei como sendo algo que eu tenho que fazer enquanto sacrifício. E esse em todo vem mudar isso. Vai rever aqueles sacrifícios que você tende a querer fazer em determinadas situações, tá? Fora isso, questões de saúde mental, como eu falei, questões ligadas à arte, tá? Questões estruturais ligadas à arte podem passar por mudanças importantes também nesse início de 2026, tá? E em nossas vidas questões estruturais em nossas vidas. Veja onde você tem peixes e touro no seu mapa, tá? Prosseguindo, teremos a grande conjunção, a segunda parte e a parte mais importante da conjunção de Saturno com Netuno nos graus zero de Áries em fevereiro e março, tá? Mas vai repercutir ao longo do ano, tá? Conjunção é sempre muito intensa, então mesmo que ela termine, ela ainda repercute. Qual é a diferença de dela estar acontecendo e ela estar repercutindo? Quando ela está acontecendo, nós estamos no olho do furacão. As coisas estão acontecendo, você está, né, diante daquilo que você queria que fosse sólido, que fosse durável e estável. Você tem o medo daquilo que você imagina como sendo um grande problema, né, Netuno. A imaginação vem para desafiar aquilo que está estruturado, tá? Mas, ao mesmo tempo, também temos a possibilidade de colocar pé no chão e estruturar, né? Colocar com seriedade, buscar algo sólido relativo a sonhos, relativo a situações que você vem imaginando há muito tempo e também para acabar, ceifar com determinadas crenças sem noção, que não estão estabelecidas e não estão ligadas à realidade dos fatos e realidade concreta da vida, tá? Então é um período muito angustiante para muita gente de formas diferentes, tá? Mas aí repercute, ou seja, passou o olho do furacão, né, entre fevereiro e março, repercute ao longo do ano, ou seja, aquilo vai gerando consequências. Você vai, a partir daquela situação mais confusa dos primeiros meses, você vai buscando novas possibilidades e novas estruturas se formam, novos ideais são estruturados em nossas vidas, tá? Então, é a continuidade com as resoluções, com as novas perspectivas agora se concretizando ao longo do ano de 2026, tá? Depois nós temos Saturno em Áries em sextil com Plutão em Aquário entre março e abril. Sextil com Plutão, estamos falando de recuperação, de renovação de nossas estruturas, né? De vida. Então, passada o olho do furacão, temos renovação. Essa renovação passa por questões ligadas à coletividade, a grupos, a amizades, a redes sociais, a ideias novas, tá? E também estamos falando de uma estruturação melhor de questões ligadas, por exemplo, à psicologia, a curas diversas, questões de saúde, saúde física e mental novamente, tá? Só que agora com favorecimento, tá? É igual da outra vez, tínhamos o sextil de Saturno com Urano, teremos agora isso novamente, só que agora em signos de Áries e Aquário, indicando novos começos e também questões ligadas à internet e coletividade, tá? Mas tem uma recuperação, tem uma renovação de estruturas de nossas vidas, tá? Momento muito bom para quem faz terapia, momento de se dedicar fortemente, colocar energia ali e gerar algo muito sólido, mudanças sólidas em suas vidas a partir desse mergulho profundo, tá? Agora, lá no segundo semestre, entre agosto e setembro, teremos um trígono de Saturno em Áries com Júpiter em Leão, tá? Então, Saturno e Júpiter em trígono é muito bom, porque são estruturas novas surgindo, novas oportunidades. Sabe quando surge aquele emprego que você não imaginava, aquela oportunidade de estudos que você não sabia que ia mais surgir? Sabe? São estruturas de nossas vidas ganhando oportunidades, tá? Antes tinha a renovação, que já é importante, né, com Saturno e Plutão, mas agora nós temos a ampliação, a expansão de Júpiter, é mais forte, tá? Então, mas é um período curto, entre agosto e setembro, e depois teremos um outro período em 2027 com esse mesmo trígono, tá? Mas não estou colocando nesse slide, não, vou deixar para um outro vídeo, tá?
Então é um processo. Se vai ter um outro trígono desses planetas nesses mesmos signos, teremos uma continuidade de um processo que começa com mais força agora, entre agosto e setembro de 2026, tá? Oportunidades estruturais, oportunidades de trabalho, de responsabilidades em nossas vidas e compromisso com isso, tá? Com compromisso com a expansão, com o crescimento, tá? Bom, isso falei de maneira mais geral. Agora vamos falar dos signos, né, que vão ser mais afetados, que é o que interessa a todos. Vamos lá, então. Principais trânsitos de 2026 com os signos mais afetados. Vamos começar pelo Saturno, que é o planeta que gera tanto medo em tantas pessoas por conta de ser o grande ceifador, né, aquele que corta aquilo que não faz sentido, mas também aquele que estrutura a nossa vida com seriedade e com responsabilidade e com algo sólido e durável, tá? Saturno ingressa em Áries em fevereiro e vai até o grau 14 em julho, tá? Depois volta até o grau 7 de dezembro. Tô lendo mesmo porque eu não decorei tudo isso. Mas, ó, quem tiver, agora o que é importante, quem tiver planetas importantes em Áries, Libra, Capricórnio e Câncer vão ser afetados com cobranças, responsabilidades e limitações, principalmente até o grau 15 desses signos, tá? Que é isso? É cobranças, responsabilidades, limitações, tá? São situações que exigem de você responsabilidade, tá? Em áreas, estamos falando de começos, de inícios, de novos ciclos de responsabilidade, tá? Libra, Capricórnio e Câncer, já estamos falando de desafios que surgem ou situações relacionais que surgem trazendo desafios e cobranças, tá? E aqui o que é importante é assumir as responsabilidades que a vida estiver pedindo de você, tá? Essa é a grande missão, tá, gente? É um período que pode ser difícil, trabalhoso, pode ser um período um pouco desestimulante, né? Porque tem muita coisa para resolver, mas estamos falando apenas de assumir responsabilidades, fazer os esforços necessários, aceitar, as limitações que vierem. E as limitações vêm para você aceitar e poder resolvê-las, superá-las com esforço, com resiliência, com persistência, tá? Então, é um período que pede paciência, esforço e também resiliência em nossas vidas, tá bom? Para todo mundo, com exceção de quem tenha ascendente, planetas importantes em Áries, que ali é um novo ciclo, então estamos falando sim de cobranças, sim de desafios, mas também de coisas novas surgindo, tá? E o que que é planetas importantes, gente? É Sol, é Lua. Quem tem um stellium até o grau 14 de 14 ou 15, eu botei os dois, né? Mas enfim, 14 ou 15 desses signos, um stellium, eu falo alguns planetas, né? Tem Sol, Vênus e Mercúrio. Poxa, é muito importante você estar atento a esse trânsito, sabe? Em algum desses signos, Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, tá? E ascendente também, ascendente, meio do céu, as cobranças estarão presentes também, tá? Só que os planetas tendem a ser sentidos com mais força, ok? Então vamos lá. Isso aqui são desafios importantes para essas pessoas. Agora vamos para outro planeta. Vamos para Júpiter, tá? Ele volta até o grau 15 de Câncer em março, tá? Depois vai até o grau 30 em junho. Então, só desse processo aí, entre março e junho, estamos falando aí de oportunidades, expansão e compreensão maior, como está escrito aqui embaixo, né? Oportunidades, expansão e compreensão maior para quem tem planetas importantes em quais signos? Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Né? Quando Júpiter ele faz conjunção ou trígono com esses signos, tá? Signos que fazem sextil, que no caso são Touro e Virgem, tá? Também recebem benefícios, mas são menores, tá bom? Eu destaquei aqui aqueles que são mais evidentes, são maiores, são os trígonos, tá? Então, entre 15 de março, desculpa, entre março, é o grau 15, né? Entre março e o final de junho, quem tiver esses signos, planetas importantes nesses signos, novamente, Sol, Lua, Estélio, Ascendente e meio do céu em menor força, tá? Mas principalmente esses planetas que eu falei, tende sim a ter essas aberturas e oportunidades de expansão e compreensão maior. Isso até o final de junho. A partir de julho, ele ingressa em Leão e vai até o grau 27. Então, quem tiver planetas importantes
nos signos de Leão, Áries e Sagitário, tá? Até o grau 27, essas pessoas vão ter também oportunidades de expansão e também compreensão maior, tá bom? Crescimento, tá? Que Leão o Júpiter vai fazer conjunção com esses planetas em Leão até esse grau e também trígono com quem tem planetas em Áries e Sagitário. E aí é uma atenção importante. Pessoas que têm planetas em Áries até o grau 15, como eu falei agora há pouco, vão ser cobradas por Saturno. Mas quando Júpiter passar ali, terão alentos, terão melhorias, terão oportunidades apesar das cobranças e dos limites, tá? Especificamente para quem tem planetas importantes em Áries, tá? Que vão ter essa dinâmica dupla aí de cobrança por um lado, oportunidades por outro, tá? Isso a partir de julho. É muito importante ver isso aqui, gente. A partir de julho, para esses signos de fogo que eu falei agora, tá? E é isso. Mas para os outros signos, como Leão e Sagitário, não tem a cobrança de Saturno, tá? Tem só a oportunidade de Júpiter a partir de julho até o final do ano. Beleza? Então vamos lá, vamos para outros planetas. Vamos para as sacudidas de Urano, né? Urano vai ingressar em Gêmeos no final de abril e vai até o grau 5 em setembro, e voltando até o grau 2 de Gêmeos em dezembro, tá? Então, gente, olha só. Urano, ele vai trazer situações de ruptura, de novidade, de situações até mesmo repentinas que podem trazer mudanças importantes em suas vidas, principalmente para quem tiver planetas importantes nos signos de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, tá? Até o grau 5, tá? Só o início desses signos. Essas pessoas vão sim viver situações de reviravoltas, mudanças em suas vidas, tá? Então, pode ser que seja necessário se adaptar, né? Pode ser que seja necessário ter flexibilidade, pode ser que surja muita impaciência, muita vontade de romper com situações limitantes, tá? Para essas pessoas e se adaptar às situações por conta de novidades que surgem do nada, tá? Então, é importante você se permitir mudar situações e ao mesmo tempo se adaptar com aquilo que for muito rápido para o seu gosto, tá? Então é isso. Principalmente para quem tiver até o grau 5 de Gêmeos, são reviravoltas bem grandes, completas, novidades bem elétricas, além de bastante agitação, tá? Mental. Então, planetas importantes, novamente, Sol, Lua, Stellium, tá? E em menor grau, ascendente e meio do céu, tá bom? Então, exige flexibilidade, criatividade e liberdade. Como assim liberdade? Você se libertar de seus padrões de comportamento, tá? É importante se libertar daquilo que você vem fazendo até então, porque é o momento de renovação elétrica, com ruptura, de forma, às vezes, radical, de forma, às vezes, repentina, em sua vida, tá bom? Isso a partir de abril, que é quando ele entra em Gêmeos, tá? Até o fim de abril, as pessoas que tiverem, não anotei aqui, mas anota na sua mente, tá? Quem ainda tiver lá nos últimos graus de Touro, os últimos graus de Escorpião, do 20, 27, 28, 29 graus, tá? Só esses três graus de Escorpião, de Touro, de Aquário e de Leão, tá? Essas pessoas também terão essas reviravoltas acontecendo, tá? Há uma continuidade desse processo que vai terminar até abril de 2026, tá certo? Esse é um adendo que eu não coloquei aqui, mas anote na sua mente, no seu coração, para você que tem planetas importantes nos últimos graus de Touro, Escorpião, Aquário e Leão, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para Netuno. Netuno ingressa em Áries. Ele vai só até o grau 4, tá? Em julho, depois ele volta até o grau 2. E aí, quem tiver planetas importantes até o grau 4 de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, podem passar por momentos de incerteza, de dúvida, de muitas nebulosidades com relação aos temas daquele planeta ou daqueles planetas envolvidos, tá? Então, só para quem tiver planetas até o grau 4, os primeiros 4 graus desses signos, tá? Quem não tiver, não vai ser afetado por Netuno, ok? Então, só até o grau 4. E aí sim, situações confusas, incertas, dúvidas, por um lado, mas também isso é uma oportunidade de espiritualização,
de desapego das questões materiais, desapego do seu ego, tá? Netuno faz essa dissolução, então vai ser um momento importante para você se permitir soltar muita coisa, se permitir abrir mão de muita coisa, estando muito atento a excessos de sacrifícios que você pode querer fazer, tá? Porque Netuno pode fazer com que você queira, né, fazer se doar para todo mundo, passar por cima de você mesmo, ficar se sentir ressentido, inclusive, com isso. Não, calma, tá? Não é para você fazer qualquer sacrifício de qualquer jeito, não é isso. Mas você sim vai estar com o coração provavelmente ou com aquela área da vida, com aquela situação, aquele planeta envolvido ali, com aquelas funções mais sensíveis, mais inspiradas, ou, por outro lado, mais confusas, mais duvidosas, mais incertas, tá bom? Então, mas você precisa ver no seu mapa o que que você tem, se você tem algo importante, tá? Até o grau 4 de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, tá bom? Isso durante o ano inteiro. E Plutão, né? Plutão ele vai caminhar entre os graus 3 e 5 de Aquário, que é onde ele vai estar, tá? Então ele vai até maio, vai até o grau 5, depois volta até o grau 3 em outubro, mas vai ficar sambando nesses graus aí. E aí, quem tiver planetas importantes, entre os graus 3 e 5, são só esses graus mesmo, tá, gente? De Aquário, Leão, Touro e Escorpião podem passar por situações de crises e mudanças profundas que exigem desapego e envolvimento, envolvimento emocional, entrega, tá? Então, nós estamos falando aí de situações que podem ser muito radicais surgindo aí. Crises, quando eu falo crise, é algo mudando, algo ficando pelo caminho, algo precisando ficar pelo caminho, uma perda, pode ser falecimento de alguém, pode ser mudança de situação ligada àquele planeta, ligada às áreas da vida que estão afetadas ali no mapa de nascimento, tá? Mas tem mudanças importantes, e é importante esse espírito de desapego, por um lado, de, cara, não vou me prender a nada aqui nessas mudanças que estão acontecendo, não posso me prender a isso, e ao mesmo tempo envolvimento profundo. Não, eu não vou me envolver, mas eu preciso, não vou, aliás, não vou me segurar nisso, mas eu preciso me envolver. Eu tenho uma necessidade, né, eu tô sentindo dentro do meu coração um desejo muito grande de colocar energia nisso, intensidade, tá? Envolvimento. Tá certo? Então, pessoas que vêm em planetas importantes nesses signos, desses graus desses signos, podem passar por isso, por esse tipo de situação, tá bom? Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Falei dos principais trânsitos planetários aqui, dos planetas lentos, que são os mais significantes. Se você gostou dessas informações, compartilhe, comente, pergunte, né? E se possível, eu vou responder, eu vou reagir de qualquer jeito, provavelmente, tá? E os comentários respeitosos eu vou lá fazer o possível para responder, tá bom? Claro, se você quiser uma consulta, tá? Que é uma coisa que eu ia falar aqui. A importância que eu vou falar aqui, apenas observando os trânsitos em sua totalidade, sobre o mapa natal de cada um, é que podemos compreender de maneira mais profunda, completa e clara, desculpa, como que cada um vai viver esses momentos. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui é uma visão mais geral, tá? Para dar uma noção de você, ao saber que tem o Sol em tal grau, você vai tender a ter esse tipo de energia em determinada parte do ano, tá? Mas se você quer uma visão completa, né? Porque isso aqui pode ter distorção, você pode ver aquilo, mas tem um outro trânsito acontecendo com outro planeta seu, você não vai saber em qual área da vida está afetando, tá? Isso também é importante, importantíssimo, na verdade. Então, é, então, uma visão mais completa, só mesmo com uma análise de mapa natal que eu faço e ofereço para você se você quiser, tá bom? Então, esse vídeo quer mostrar uma visão mais geral, ok? Até porque tem outros planetas também fazendo trânsito, tem eclipses, tem outros acontecimentos acontecendo, tá bom? E é isso, para quem quiser oferecer essas leituras, previsões e diversas outras. E muito obrigado para quem ficou até aqui. Por favor, comente, compartilhe, hype esse vídeo para que ele chegue. Como eu falei, eu quero que ele chegue no Japão, tá bom? Eu quero que tenham mensagens em japonês aqui querendo perguntar coisas para mim. Não, não, e não adianta você escrever nada em japonês aqui que eu vou saber que você é brasileiro ou brasileira, tá bom? Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui.
Um ótimo ano novo para todos, tá? E que todos se utilizem dessas ferramentas como a astrologia para poder melhor guiar o seu ano e suas decisões, principalmente num ano tão decisivo de tantas mudanças coletivas e individuais em nossas vidas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e feliz Ano Novo!